Olá pessoal, eu sou a Lau Simões, pós-graduada em Marketing Digital. E você já viu aquelas campanhas que parece que estão presas ainda em 1990? Ou aqueles anúncios do Instagram que te perseguem mais de 50 vezes? Ou pior, aquelas propagandas de Dia das Mães e Dia dos Pais super genéricas que não agregam a nada? Bom gente, esses foram alguns exemplos de propagandas, anúncios e estratégias de marketing que pra mim não funcionam mais. E se você tá perdendo tempo tentando assistir nesses tipos de estratégia, você vai perder dinheiro. Por isso, o vídeo de hoje é focado nas estratégias de marketing que ninguém suporta mais e que você não deve fazer, porque elas provavelmente não vão te trazer resultados. Então, vou explicar aqui para vocês quais são essas estratégias, né, que já foram usadas algumas vezes no passado, mas hoje em dia elas estão meio defasadas, tá? Serve aí com dicas e orientações para quem tá trabalhando com marketing e às vezes não tá tendo aquele resultado esperado, possivelmente porque tá cometendo algum desses erros aqui que eu vou explicar neste vídeo. Tá curioso? Então continua no vídeo. Primeira estratégia, que já virou uma grande furada: postar pauta vazia ou data comemorativa sem um embasamento. Gente, ninguém aguenta mais aquela famosa campanha sazonal de marketing, que é um Dia das Mães, ai, nossas guerreiras, nossas isso, com uma frase muito genérica, que não cria conexão. Um Dia dos Pais, preguiçoso, né, não atinge ninguém. Ou outras datas comemorativas, né, a gente tem muitas aí no calendário do marketing, que são datas comerciais importantes, como Páscoa, Natal e etc. Só que se você vai trabalhar uma data comemorativa, você precisa ter em foco algo que crie um sentido para o seu negócio. Nem toda data comemorativa vai fazer sentido para uma empresa. E é normal, né? Então é melhor às vezes nem postar do que postar algo extremamente genérico. Tente criar uma conexão. Se você é uma loja, por exemplo, que vende artigo para mulheres, muitas dessas mulheres podem ser mães. É interessante fazer um post de Dia das Mães? É interessante fazer uma campanha dando uma oferta para o Dia das Mães? Talvez seja, mas vamos fazer isso com profundidade, com embasamento. Vamos entender a necessidade dessas mães, o que nosso produto oferta e ajuda essas mães, o que esse desconto vai fazer diferença na semana dessa mãe. É essa conexão que algumas marcas não pensam hoje em atingir. Então, se você usa simplesmente uma data sazonal, fazer por fazer, sem uma estratégia, sem um plano, sem uma conexão com esse público-alvo, você tá tendo uma estratégia de marketing péssima, horrível, não faz. Então você tem que fazer quando essa campanha tem um sentido social e comercial, né, gente? Sobre o desconto, sobre a campanha, sobre vai ter brinde, não vai ter brinde, vai ter um serviço a mais, né? O que eu quero ofertar para esse público que vai agregar ele, mas que vai agregar para o meu negócio futuramente, né? Como uma forma de fidelização também. Então não vamos fazer de formas vazias pautas que são muito importantes às vezes para os nossos consumidores, né? Vamos pensar e parar um pouquinho. É importante estudar marketing sazonal com mais cuidado, principalmente quando se trata de assuntos mais sensíveis sobre o seu público, para não cometer gafes, para não cometer posts. A gente já viu até posts saindo de forma preconceituosa nas redes sociais também, porque as marcas não têm um cuidado na hora de fazer esse tipo de campanha. Então, primeiro, pauta vazia, eu só tô fazendo isso por conveniência, para bater calendário, então não faça. Não é esse tipo de estratégia que vai tornar você um bom profissional de marketing. Segundo, exagero de propaganda, excesso de anúncios. Gente, existe um termo que está se popularizando agora no marketing que é fadiga de anúncios. O excesso de anúncio, anúncio mal programado, mal organizado. Primeiro de tudo, quero deixar bem claro que anúncios é uma estratégia muito efetiva e muito importante no marketing digital. Não estou dizendo para você não fazer anúncios. Estou dizendo para você fazer anúncios de forma inteligente. Não adianta você colocar um anúncio, seja no Meta, seja no Google, para aparecer 100 vezes para o mesmo usuário. Isso é uma tática assim amadora demais para alguém configurar um anúncio. Então, se você vai fazer anúncio, você tem que saber como configurar, aparecer quantas vezes para esse usuário, porque tudo isso é configurável, tá, gente? Se vocês não sabiam, eu tô dizendo para vocês. Agora, eu vejo um grande problema nessa questão de fadiga, esse excesso de anúncio que vai para os consumidores, vem principalmente de aplicativos, né? Então, você precisa
fazer a configuração adequada. Eu já entrei em outras plataformas de streaming que tinham anúncio. Eu tô vendo plataformas de streaming com um grande problema disso aqui de repetição. Que você entrava e aparecia a mesma marca 10 vezes no mesmo vídeo, repetitivamente. Não tinha essa distribuição, não tinha essa expertise na hora de configurar o anúncio. O que aconteceu? Eu peguei a versão da marca. Eu não aguento ver nada dessa marca que eu já sinto uma enorme aversão a ela. Então, gente, saber configurar um anúncio, saber onde colocar, saber se tá legal esse anúncio, se tá legal essa foto, se tá legal esse vídeo, se tá mantendo, se não tá tendo clique, não tá tendo retorno, é porque o público não está gostando. Os insights são muito óbvios, ainda mais quando a gente fala de anúncios aqui. Para mim, anúncio repetitivo é um tiro no pé, porque pelo menos eu, até quando não é esses anúncios configurados, né, aqueles que quebram a nossa experiência, quando é anúncio que próprios criadores fazem também, que é o famoso jabá, quando eles começam a ficar muito repetitivos, também me faz ter aversão à marca. Tem uma marca que ela faz propaganda em vários canais do YouTube, gente, eu não aguento ouvir mais falar dessa marca. Ficou muito repetitivo, muito em excesso, sabe? Toda hora, todo vídeo, eles estão falando dessa marca. Falei, meu Deus do céu, chega! Antes eu tinha até um pingo de curiosidade com essa marca, acho que agora não. E essa fadiga de anúncios é muito preocupante, né? Então tem uma marca que ela tem uma verba boa para organizar e para atuar com anúncios, mas não sabe distribuir bem, não sabe trabalhar com expertise, não sabe onde enviar, quantas vezes esse usuário vai ver, sabe? É a gente ter aquele cuidado para não ser inconveniente com o nosso público, sabe? A gente tem que ir atrás, a gente tem que abordar, porque senão a gente não tem chance nenhuma na internet. Mas saber quando parar também, né, gente? Quando mudar, quando fazer teste A e B, isso é muito importante. Então eu vejo esse problema aqui como um amadorismo mesmo de alguém que não tem um bom gestor de tráfego, né, que tá cuidando ali dos seus anúncios, ou realmente alguém que tá achando que tá trazendo algum resultado nisso. Eu acho que isso acaba queimando a marca ao longo do tempo, então não recomendo fazer isso. Além de que, né, a gente vai ficar meio doido também com esse excesso de vídeos. Porque em um dos vídeos aqui do canal, né, sobre o fim dos vídeos longos, eu falei sobre excesso de dopamina, né, sobre a rolagem, sobre essa conexão constante com redes sociais e com vídeos curtos, e isso tem muito a ver com esse assunto aqui sobre os anúncios repetitivos e sobre esse comportamento das pessoas online. Se você não assistiu, assista esse vídeo também, porque ele vai agregar muito ao seu conhecimento. Sabe, um erro grotesco que você não pode cometer aqui nesse vídeo é esquecer do like. Gente, me deixem aí o like, por favor. Se quiserem comentar também o que vocês estão achando do assunto, seria muito bom. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber também as próximas notificações. É só ativar o sininho aí embaixo, beleza? Terceiro erro: uso de sensacionalismo e rage bait em excesso. Eu já falei aqui, né, no canal também em outro vídeo sobre o rage bait, sobre como não é uma tática que eu apoio, porque ela traz números grandes, mas são números totalmente vazios, que não vão te trazer resultado ao longo do tempo e vai acabar te cansando como criador de conteúdo, né, se você faz conteúdo, ou como profissional que tem um negócio. O sensacionalismo, ele atrai muita atenção, ele faz muito barulho, ele traz, assim, audiência, impressão, ele traz, né, ele traz em curto período de tempo, porque é uma coisa que chama a atenção das pessoas, mas ele vai cobrar um preço em algum momento, né? Então você vai ter que ou se manter naquele nível ali, fazendo aquele sensacionalismo, aquele rage bait, ou você vai perder relevância. Não gosto desse tipo de vídeo, né, ou de conteúdo, ou de e-mail, também tem gente que faz esse rage bait no e-mail também, coloca o e-mail pra tentar fazer de tudo pra você clicar, quando ele é muito exagerado. Eu não me importo muito quando a pessoa coloca um texto para chamar atenção, mas se aquela fala polêmica, né, normalmente corte de podcast faz muito isso, né, coloca na tela algo escrito que chama muita atenção para a pessoa clicar. Eu não me importo se aquela frase polêmica estiver de fato no vídeo, em alguma parte do vídeo essa frase aparece, fulano falou isso de ciclano, um exemplo aí, tá escrito na thumbnail, você entra para ver e fulano falou isso, mas tem um contexto e tal, mas fulano falou isso, então eu até passo um pano aí para esses casos. Agora, quando um conteúdo, eu tô dando exemplo de YouTube, tá, gente? Mas quando eu vejo uma thumbnail que fala uma coisa, eu entro no vídeo e não aparece nada sobre isso, gente, pra mim, péssimo, tá? Acho que é de mau uso, assim, do clickbait, né, também que tá ligado ao rage bait, mas de tentar, acima de tudo, alavancar um acesso que não é real. Por que você vai colocar uma coisa que não tem naquele conteúdo? Por que você vai incentivar algo que não é real só pra
incentivar números vazios, aí todo mundo chega, dá dislike no seu vídeo, papapá, sabe? Eu não acho que é uma estratégia inteligente de se usar hoje em dia, tá? Como eu disse, você pode usar um pouco de sensacionalismo, pode usar um pouco para chamar atenção, usar táticas para explicar isso, não tem problema, desde que aquilo que você tá mostrando seja real, seja algo que aconteceu, seja algo que faça parte do seu conteúdo. Agora, se não faz, você só está mentindo para a audiência. Isso aí já é, né, outra questão que eu não vou defender aqui de jeito nenhum. Então, deixo aí uma terceira dica, jamais ficar exagerando aí no sensacionalismo. Quarto, comercial feito com IA mal feita. Ai, gente, essa estratégia. A IA é um assunto bem recente comparado aos outros tópicos que eu falei aqui, né, que são um pouco mais comuns em marketing. Mas a IA veio aí há uns 2 anos, né, badalando as redes sociais principalmente. Já falei aqui no canal também outras vezes, em outros vídeos sobre IA. Mas é importante ressaltar, que nem eu falei, eu tenho uma imparcialidade sobre o uso de IA. Sobre coisas que eu acho adequada, coisas que eu não acho adequada você utilizar a inteligência artificial. Realmente tá uma coisa tenebrosa. Principalmente quando a gente leva para marcas que têm orçamento para fazer um comercial melhor, né? Com pessoas, com CGI, sei lá, né? Outra tecnologia. Porque eu acho que a IA, ela é para ser um uso pontual de algo que você não consegue replicar. Aqui, por exemplo, eu quero que eu tenho uma padaria, eu quero mostrar meu pão no espaço, sei lá porque eu usaria essa estratégia, mas eu quero usar meu pão no espaço e voltando. Tem como eu gravar isso? Não, eu não tenho orçamento para pegar um foguete e levar meu pão pro espaço e voltar. Aí eu posso fazer um vídeo? Posso fazer, né? Aí porque eu teria justificativa que eu não tenho orçamento para fazer isso. Agora, vocês acham de bom tom eu pegar o mesmo, fazer um vídeo de uma pessoa, um vídeo de IA, uma pessoa indo na minha padaria comendo meu pão e saindo, aqueles vídeos gerados por IA? Eu não acho de bom tom, porque eu teria orçamento para fazer um vídeo, às vezes um pouquinho mais simples, de uma pessoa indo até a minha padaria e comendo meu pão. Daria para fazer um vídeo desse. Então, eu acho que coisas que são possíveis fazer, você com o seu negócio, você consegue fazer, para que você vai utilizar IA, né? A gente sabe que hoje o uso de IA pelas marcas se sustenta por uma única afirmativa: economizar. É por isso, tá? É economizar. Eles não querem gastar. As marcas não querem gastar, então estão metendo IA em várias coisas. Só que eu vi tanto comercial horrível desde o ano passado. Os comerciais, gente, alguns tinham até erros, tinham uma bugada, tinha alguma coisa bugada. E a gente identifica facinho quando é IA, não é difícil, sabe? Eu vou fazer críticas pontuais aqui a marcas bem grandes, né? A Coca-Cola foi muito criticada ano passado por ter feito um vídeo que claramente era de IA. O Burger King também começou a ser criticado por fazer aqueles vídeos estranhos de IA, mas ali eu acho que foi meio de propósito para mostrar que era IA mesmo. Esse ano eles voltaram a fazer propagandas com pessoas, né, gravando com celebridades, influencers, e tá dando certo também. Então, aí eu me questiono, marcas tão grandes precisariam estar fazendo com IA? Isso tudo é necessidade de economizar, sabe? Eu entendo negócios pequenos não terem orçamento para certas coisas. Agora, negócios grandes, enormes, bilionários não conseguirem não, né? Não quererem fazer um comercial mais humano, mais próximo das pessoas, é bizarro pra gente pensar um pouco. Eu não quero ver mais anúncios de IA mal feitos, horrorosos, que eu já vi muitos que me davam dor física, tão feios, tão mal feitos. Se vai fazer um anúncio de IA, pelo menos faça bonitinho, sabe? Sei lá, a gente ainda vai se sentir incomodado, mas quando faz uma coisa muito porca, acho que é pior ainda pra marca e pro negócio, né? Então, já falei, não tô aqui pra meter pau em IA, pra ficar falando mal de IA, até porque eu também utilizo, vocês veem aqui algumas thumbs, eu utilizo pra refinar algumas artes, apesar que eu faço minhas thumbs também, não é 100% a IA que faz, mas fica aí o questionamento sobre o uso novamente de IA. Eu falei recentemente aqui sobre marketing verde na era de IA, pra gente falar sobre esses impactos ambientais que a IA tem também hoje, porque ela é uma realidade, as pessoas vão continuar utilizando IA, isso é inegável, e falei, né, neste vídeo. Então, se você não sabe nada sobre marketing verde também, vai lá dar uma conferida. Quinto e última estratégia de marketing que não dá mais, gente. Agora eu vou falar de marketing offline ultrapassado. Gente, o marketing offline ainda é muito efetivo? Para algumas marcas é. E o que é marketing offline? O que não tá no digital, né? Então, seja jornais, rádios,
televisões, outdoors, né? Tudo que não tá na internet, basicamente, é mídia, marketing offline, tá? Só pra vocês se situarem. Que pra mim já é parte do pacote geral, né, que a gente fala, do marketing offline, já tá muito ultrapassado. Estratégias que eu não usaria mais. Primeira, panfletagem. Para mim não tem mais retorno sobre panfletagem como você tem com anúncios online. Eu sei que algumas situações, para algumas pessoas, falam assim, mas eu distribuo cartões, eu distribuo panfleto, às vezes eu tenho contatos. Não tô dizendo que você não vai ter contato nenhum se você fizer panfletagem. Provavelmente você pode ter, mas você teria muito mais com ads hoje. Eu sei que tem uma questão também de público-alvo, de região, né? Que nem para mim que moro no interior. Algumas estratégias de marketing offline é muito mais efetiva do que marketing digital? Porque eu moro no interior. Mas se eu for para uma cidade grande, provavelmente isso não vai funcionar. Então isso tem uma questão de regionalidade? Tem também. Mas eu não usaria mais panfletagem como uma estratégia primária do meu negócio, porque eu acho que além, né, de ser um grande desperdício de material, de investimento, você vai poluir também com o papel e tal. Muitas vezes as pessoas jogam fora esse papel, não guardam, né? Ninguém gosta de ficar guardando papel. Não acho muito efetivo também. O segundo, né, além da panfletagem que eu tô falando aqui, tem carros de som. Eu acho que também não acho uma estratégia bem ultrapassada. Aqui no interior funciona? Funciona algumas vezes, né? Mas acho melhor você ainda ter um canal digital que substitua isso, para você não usar tanto o marketing offline. Eu disse, não podem ser estratégias primárias do seu negócio. Pode ser usado por uma ação pontual, se você tem uma região que as pessoas atendem normalmente esse tipo de mídia, pode ser, para um evento, para alguma coisa aqui, uma coisa ali, sim, mas não acho que seja a estratégia efetiva para você chegar até as pessoas. E mais uma de marketing offline é o telemarketing, né, gente? Esse daí eu não vou defender, não, me desculpe. Panfletagem, o carro de som, eu acho que cabe em algumas situações, mas esse aqui já era, tá? Se você ainda usa telemarketing para tentar ligar para as pessoas, você tá perdendo dinheiro. Primeiro, né? As pessoas hoje em dia se comunicam mais por WhatsApp, aqui no Brasil pelo menos, do que com ligação, né, e tudo mais. A ligação acho que é usada em formas mais pontuais hoje pelas pessoas. Alguma necessidade, algum negócio, né, alguma emergência, as pessoas usam para ligar. Mas se você tentar vender pacotes de alguma coisa por telemarketing, a sua chance de sucesso é bem baixa, tá? E eu falo como uma pessoa que já trabalhou com telemarketing, que é uma estratégia um pouco invasiva, né? Acho que para os consumidores. E hoje em dia, na era da internet, do WhatsApp. E é isso, né, gente? Não acho que é uma estratégia efetiva. Então, se você tem essas estratégias que já estão um pouquinho velhinhas ali no marketing, a sua chance de resultado não vai ser muito boa. Novamente, digo, para coisas pontuais, elas são importantes. Vou num evento, vou num workshop, eu quero distribuir cartão, quero distribuir brindes. Se fizer sentido, ok, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem e dá resultado, a pessoa lembra da marca e tal, né? Não tem sentido eu investir em panfletagem se meu público vive numa cidade grande, agitada, todos têm redes sociais, todos são bem envolvidos na internet, porque isso não vai ser efetivo. As pessoas vão pegar esse panfleto, lixo, entendeu? Então, essa é a minha crítica mais pontual a marketing offline. Gente, esse foi meu vídeo de hoje. Demorei um pouquinho pra voltar aqui pro YouTube. Tava aguardando, né, tendo algumas ideias pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis deixar por aqui, né? Foi uma crítica a algumas estratégias, um hate ali, algumas estratégias de marketing, mas porque são realmente coisas que, algumas que me incomodam como consumidora, outras que eu vejo assim, nossa, como estrategista que já não bate mais. É bom a gente disseminar essa informação para todo mundo entender que realmente a gente tem que largar a mão algumas vezes e seguir o que faz mais sentido para todo mundo hoje em dia. Então vai ser uma mudança de visão que vai ter que se alinhando aos poucos. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam do meu like, comentem se acharem que faltou alguma coisa, alguma estratégia que vocês queiram falar também sobre marketing. Podem compartilhar esse conteúdo se acharem interessante com outra pessoa para conhecer mais sobre essas táticas. E também se inscrevam no meu canal, não se esqueça, ative o sininho de notificações para saber quando que sai o próximo vídeo aqui, né? Quando será que sai o próximo vídeo aqui no canal. Beleza, gente? Um grande beijo. Fui!